é que não adora uma competição que tem tudo pra acabar em morte, não é? Sejam muitíssimo bem-vindos ao capítulo de hoje do Leitura em Cena. Oi, eu sou a Ana e no clima do ano que chega a amanhecer na colheita, eu venho falar pra vocês os livros que têm competições que, é óbvio, vão acabar em morte. Não necessariamente dos protagonistas, né, gente? Até porque se acabar em morte do protagonista dá tudo, né? Mas, bom, como vocês podem ver, tá aqui todos os meus livros que têm competições mortais. Aua! E qual é que é? Nem todos são distopia, tá? A grande maioria, na verdade, não é distopia. E esse gênero de competição, vamos lá, né? Quem é que não adora ler uma maravilha de uma competição? E avisando, não vai ter spoilers, tá? Eu só vou falar um pouquinho deles, de indicação de livros, e pra vocês darem aquela conferidinha. Pra quem ainda não leu Amanhecer da Colheita, gente, passa da hora, né? Bora lá, livro é perfeito. Admito que, por incrível que pareça, um dos livros que eu mais gostei foi Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, surpreendentemente foi. Mas é porque eu achei muito interessante ver ali a dinâmica do Snow, né? Vendo que eles já eram, né, um psicopatinha desde sempre. Acontece. E qual é que é? Tirando, obviamente, a franquia Jogos Vorazes, né? Vamos falar dos outros. Um muito no estilo, tá? É a duologia A Serpente e as Asas Feitas de Noite. Gente, aqui a gente tem uma protagonista que é humana em um universo dominado por vampiros. Qual que é a chance disso dar errado? Toda. E a Oriah, a nossa protagonista, ela se inscreve no Kejari, que é uma competição em que os vampiros vão competir até um ficar vivo e ganhar o desejo da deusa Nyaxia. E o nosso protagonista masculino, é óbvio, o Rain, ele tá no Kejari, né, porque tretas. E o que que acontece? No Kejari, a deusa Nyaxia realmente concede um desejo ilimitado. Desejo que você quiser, você vai ter. E a Oriah, né, gente, como uma bela dama humana, toda fodida e lascada, que tá morando num universo completamente tomado por vampiros, onde humanos são totalmente a presa. Vocês já entenderam o que a Ká tá querendo, né? Deixar de ser a janta. E a Oriah, ela é mais lenta. Ela tem a única vantagem dessa criatura, gente, é que ela pode andar durante o dia. Porque os vampiros aqui, eles se queimam. E é a única vantagem que ela tem. E ela tem que usar da inteligência dela. E justamente a vantagem de que ela tem mais uma coisinha, né? O sangue dela. Pois é, né? Ela tem duas armas contra os vampiros. O sangue dela e o fato que ela anda no sol. Então, ver ela e o Rain tentando ganhar o Kejari e tipo assim, todas as maquinações, o que eles precisam fazer e o próprio jogo do Kejari é muito interessante. Principalmente que cada desafio condiz com uma fase da lua aqui, né? Então, cada semana eles têm um desafio condizente com uma fase da lua até o final, onde, né, quem chegar no último parte do labirinto, tiver vivo, vai ter que lutar até a morte. Então, é muito legal. O próximo livro da lista, ele na verdade é uma mistura de Percy Jackson com Jogos Vorazes, o que é sensacional, né? Diga-se de passagem. Aqui em O Jogo dos Deuses, que é uma duologia, tá? Eu não falei, mas A Serpente e as Asas Feitas de Noite, na verdade, são 6 livros, mas a autora fez uma coisa sensacional. Dividiu em 3 duologias. Cada duologia focando em uma espécie de vampiro. A primeira são os vampiros nascidos da noite, que eles têm asas, os Rijan, eles têm asas de pássaro e os Riaj têm asas de morcego. Então, é super legal. A gente tem também os nascidos do sangue, que eles têm uma maldição de sangue. E os nascidos das sombras, que, né, eles, na verdade eu não sei, não me lembro qual é que é dos nascidos das sombras, mas eles têm. Eles são muito, muito bons guerreiros. Tipo, são dos piores deles, sim. E a gente entra em O Jogo dos Deuses, que é de fato uma duologia. E aqui, a cada geração, a cada 100 anos, na verdade, a gente tem uma competição entre os deuses. Nesta história, a gente tem os deuses de vários panteões, mas o panteão grego é o panteão que manda. Levando em conta que o panteão romano nada mais é do que uma adaptação, então sim, o panteão mais forte aqui é o panteão grego, mas a gente tem aqui a alusão aos deuses também nórdicos, aos deuses egípcios, aos deuses hindus, tem vários aqui.
Mas, igual eu falei, quem manda e desmanda na bodega toda aqui são os deuses do Olimpo. E a cada 100 anos eles fazem uma competiçãozinha de base pra poder descobrir quem é que vai ser o grande governante deles, né? Então quem ganhar vai mandar em tudo. A única diferença é que eles vão se matar? Não vão, né? Porque primeiro que você não mata quem não morre. Então o que eles fazem com toda a boa vontade do planeta Terra? Eles obrigam cada um ano a entrar na competição e se matar. Ó, que legal. E cada deus do Olimpo tem a sua competição. E vão fazer os seus desafios. Então são 12 desafios ao todo. Só que Hades nunca participou até esta edição. Por algum motivo, o deus do submundo decidiu que ele iria participar e colocou a nossa protagonista, a Lyra, como a sua vencedora. E ela fica possessa com isso, porque na cabeça dela ela só queria viver a vida de ladra dela quieta no canto dela. Então é muito legal ver o quanto ela é esperta, ver a questão, né, dos deuses ali selecionando humanos do mundo inteiro para competirem por eles e a expertise de cada um deles, mais os presentes de cada um dos seus deuses, né, que chamaram eles ali, vão fazer para poder ganhar essas provas e, claro, né, a matança. Saindo completamente do âmbito da sanguinolência, mais ou menos, a gente tem a seleção. Gente, quem não leu esse livro durante a adolescência? Era o meu xodózinho. E aqui a gente tem, bem inspirado no que aconteceu, né, em Jogos Vorazes, a gente tem divisão em castas aqui, né, e cada uma delas tem a sua especialidade, assim como acontece em Jogos Vorazes. E a cada geração, sabe-se lá de quanto é quanto tempo, não é muito bem definido isso, o herdeiro do trono faz a seleção, que é uma competição para escolher a sua noiva. E aqui a gente tem uma protagonista que era o último lugar que ela queria estar, e ela só se inscreve nessa competição porque ela brigou com o namorado dela e ela vai dar o troco e ela resolve que ela vai entrar. E ela se arrepende no instante em que o nome dela passa, né? Porque ela falou, não vou, mas ela... Gente, ela é protagonista. Ia acontecer. E ali a América descobre que, né, o buraco é mais embaixo de tudo que tá acontecendo, porque a trama que era só pra ser um concurso de relacionamentos vira uma trama política bastante interessante, pelo menos o que eu me lembro. Não cheguei a reler, eu admito. Mas é muito gostosinho. Quem lê, assim, gente, você vai engolir esse livro. É muito bom. O próximo livro é Caraval. Qual é que é a de Caraval? Inclusive, gente, maravilhosa essa trilogia, tá? Só leia, Stephen Gerber brilha. Qual é que é a de Caraval? A gente tem duas irmãs que moram com o seu pai completamente relapso e a Scarlett, que é uma das protagonistas, vê na competição que acontece, né, no Caraval, a chance de sair, de ver o mundo, de conquistar um dinheiro, se ver livre daquela ilha na puta que pariu que elas moram. Mas, nas vésperas disso, a irmã dela é sequestrada e Dona Scarlett tem que o quê? Agora ela tem que se inscrever na competição. E deixou de ser uma forma de escapar de onde ela mora e ter uma vida diferente, a vida que ela sempre sonhou. Gente, eu preciso recuperar minha irmã porque eu não faço ideia do que vai acontecer com ela. Então é muito interessante ver as tarefas, ver o que a Scarlett precisa fazer, toda ela usando a astúcia dela. E claro, né, gente, a gente conhecer a tela, que é sensacional. E todos os outros personagens com a ambientação. Gente, a ambientação de Caraval. Só quem leu sabe do que eu tô falando. É incrível, incrível, incrível. Toda a construção. Gente, é um circo. Literalmente é um circo e figurativamente é um circo. Então é muito legal. É uma competição muito interessante de assistir. E a Donatella, né, ela tá ali de fundo pra gente precisar saber, meu Deus. E a Donatella. E ao mesmo tempo a gente tá ali acompanhando a Scarlett, pensando como a Scarlett, vendo que ela tá, tudo que ela precisa mancomunar ali pra poder, né, descobrir o paradeiro da irmã. Então é incrível. Saindo um pouco de livros que majoritariamente são uma competição para uma série inteira em que um livro apenas tem uma competição, eu não ia deixar de falar de Trono de Vidro. Não dá. Primeiro porque eu sou completamente vendida pelas histórias da Sarah J. Maas. E se eu posso pregar a palavra desta rainha, eu estou aqui para fazer isso. E qual é que é da história? Né? Em Trono de Vidro, na verdade em Lâmina da Assassina, que é o primeiro, cronologicamente falando, mas Trono de Vidro é o primeiro em que a história de fato começa.
nós temos a Celaena Sardothien. E quem já viu vários memes e fica, gente, mas a protagonista não é a Aelin? Leiam e descubram, meus queridos, porque não, a protagonista é Celaena Sardothien. E, bom, a Celaena, ela é uma assassina muito bem treinada que está presa e escravizada nas minas de sal de Endover. Ela passa por todos os maus bocados e ela, como uma excelente assassina, ela mata uma porrada de gente. Ela basicamente foi condenada à morte. Nisso, o príncipe herdeiro aparece e tira ela da prisão. Por quê? Porque o rei está fazendo uma competição onde o campeão desta edição, né, no caso, vai se tornar o seu campeão, que na verdade é só o seu assassino legalizado. E ela não pode falar quem ela é, o que é super divertido, porque ela realmente não pode falar o nome dela, até pela fama que ela tem. E ela aparece como uma ladra de joias para o seu completo desgosto. E ela precisa, né, querendo ou não, voltar a treinar, porque ela ficou um ano presa, perdeu, né, a musculatura, perdeu muita coisa, mas não perdeu sua sagacidade. Então ela treina. E todo o primeiro livro é a competição para saber quem vai ser o campeão do rei. E cada estratégia, cada coisa que ela pensa, gente, é sensacional. Quem já leu A Escalada, vocês sabem o que eu estou falando. Ela simplesmente, naquele desafio da escalada, ela é incrível, a competição é incrível e sim, por mais que a gente saiba que ela é a protagonista e que, né, ela vai chegar até a final de todo jeito. Vocês ficam assim, gente, ela vai morrer. Você passa o livro e fala, ela vai morrer. Então, por favor, leiam. Leiam essa obra de arte. Mais um que a competição é só a ponta do iceberg. Na verdade, a ponta da ponta do iceberg nós temos Quarta Asa. E, bom, a gente tem aqui um instituto militar sensacional. E a nossa protagonista, Violet Sorrengail, ela, filha da general, ela é inscrita contra a vontade dela para ingressar em Basgia, que é a academia. E assim, ela tem as articulações e os ossos fracos. O que pode dar errado numa academia de treinamento militar? Ela quebra todos os ossos, né? Quem diria? Mas Violet é muito esperta, tem um conhecimento gigantesco de venenos e uma mira letal com as adagas. Então, ela vai passar por todas as provas utilizando principalmente a sua inteligência e não a força bruta, até porque ela é uma tampa, magricela, com ossos e ligamentos frágeis. Ou seja, ela tá em desvantagem física e de tamanho dessa galera. Então, é muito interessante ver ela usando a sua astúcia, usando de todo o conhecimento que ela tem sobre Basgia, sobre as provas e, querendo ou não, o que ela observa dos seus oponentes para ganhar cada um dos desafios que aparecem no seu primeiro ano, né? E claro que a gente tem outros livros ali em que, né, o desenrolar é outra coisa, assim como é em Trono de Vidro, mas nós temos aqui sim as competições. Seguindo nessa vibe, nós temos Maze Runner. É uma competição, ao mesmo tempo que não é uma competição. Quem já leu sabe o que é, quem viu os filmes sabe mais ou menos, bem mais ou menos, mas nós temos sim uma competição em que jovens que foram condenados por alguma coisa ou só foram azarados mesmo são jogados em um labirinto e se vira e sobrevive, meu filho. Dá teu jeito. E, bom, a trama vai desenrolando, é claro que tem 500 coisas políticas aqui acontecendo. Gente, tem uma arma biológica. É só isso. Tudo começa com preciso sobreviver a essa competição nesse bodega desse labirinto para poder chegar e, meu Deus do céu, eles estão fazendo uma arma biológica. Então é puro suco do entretenimento. Quem não leu, tá na hora de ler. E quem viu os filmes e não leu os livros, por favor, leia os livros, porque sensacional. Eu só tenho o primeiro físico, o resto eu li em PDF. Por quê? Porque eu fiquei com preguiça de comprar. E por último, mas não menos importante, a série que eu abandonei, A Rainha Vermelha. Foi a primeira série que eu abandonei, gente, na minha vida. Ela estreou o momento que eu falei na minha vida de não gostei, não preciso terminar de ler, porque antes eu terminava de ler na força do ódio. Mas aqui, ó, nem a força do ódio eu consegui. Primeiro, vamos começar que eu abomino essa protagonista, eu tenho o ranço da merda. Mas estamos aqui de falar de competição, não da protagonista que eu odeio.
Voltei. Mas nós temos sim uma competição. Aqui o mundo é dividido pelo seu sangue. Sangue vermelho, você é um Zé Ninguém. Sangue prateado, você é suprassumo da sociedade com poderes. Au! Mas o caso da Mare e de alguns outros com sangue vermelho tem poderes, né? E a Mare, ela, né, precisa se fingir de uma prateada, porque é proibido que pessoas de sangue vermelho tenham poderes. Então ela precisa se passar por uma prateada, entrar numa competição que a família real oferece e tentar não sangrar, que se der uma gotinha de sangue, ela tá, ó, literalmente morta. Gente, a premissa é sensacional, mas não desceu. Não desceu. Não gostei. Eu parei na 5ª página do 2º livro. Não rolou. Talvez eu tente ler de novo, talvez. Não é uma garantia. Mas por enquanto, toda vez que eu penso nessa protagonista aqui, eu tenho vontade de pegar o livro e jogar. Que ela é intragável. Então é isso. Vou deixar aqui algumas menções honrosas, tá? Porque eu não cheguei a ler estes livros, mas eu sei que eles têm competição. Que são Nevernight, que eu sou louca pra ler, mas ainda não tive oportunidade. The Atlas Six, que eu não me lembro qual que é o nome em português neste momento. Battle Royale, que eu também quero muito ler, mas ainda não tive a oportunidade. E pera que eu tenho que colar. Meu tablet descarregou. Demorou um tempinho. Bom, são os que ficaram. Faltando foi A Guerra da Papoula, Fúria Vermelha e... eu vou lembrar, não vou colar de novo. Não vou colar de novo, vou lembrar. Guerra da Papoula, Fúria Vermelha e... e Powerless. Engraçado, né? Um livro que eu tô doida pra ler. Todos esses, na verdade, eu tô doida pra ler. Mas Powerless é um dos que estão, tipo, mais altos na minha lista de livros que eu vou ler. 10 tipo. E eu só esqueci. Parabéns pra mim. Memória Dory atualizada com sucesso? Completamente. Então é isso, meus amores. Eu não falei muito hoje, foi bem rapidinho. Porque... né? Muitos livros sem spoilers, então eu não dá pra desenvolver muito eles, né? Foi mais superficial assim. Mas me conta aí qual desses vocês já leram, qual você mais gostou, qual te fez arrancar os cabelos enquanto vocês liam. Se, que nem eu, abandonou alguns deles. Se vocês têm mais algum outro livro de competição que eu não citei aqui, tá? E, por favor, recomendem porque eu quero conhecer. Então já curte, comenta, compartilha esse vídeo. Um beijo e até o próximo capítulo.